Dando continuidade ao nosso trabalho sobre as várias faces de Jesus, então hoje não teve chamada, já estamos começando a gravar direto. As várias faces de Jesus, um livro que eu falei para vocês no vídeo anterior, que era composto de 8 capítulos. Esses 8 capítulos se dividem e eu estou abordando aqui o terceiro capítulo, que é um capítulo muito importante porque trata do verdadeiro criador do cristianismo, ou melhor dizendo, da cristandade, que é Paulo, o estranho entre os apóstolos. Aqui embaixo nós temos nos vídeos apresentados um trabalho de Bart Ehrman, Pedro, Paulo e Maria Madalena, que é interessante observar, interessante assistir, que nós compreenderemos melhor essa ação de Paulo entre os gentios, essa ação de Paulo em favor do cristianismo. Vocês vão me perdoar que eu estou um pouquinho rouca hoje, então, e também aquele probleminha, então a água vai ser constante. Vamos lá, vamos para esse estranho entre os apóstolos. Se João, o místico, foi responsável pelo esboço do Logos divino, o Verbo de Deus encarnado, lembre-se que o começo do Evangelho de João é altaneiro, não é? E pelos debates e especulações teológicos resultantes na igreja de língua grega, o apóstolo Paulo pode ser visto como o pai da figura de Jesus, que viria a dominar a cristandade europeia ocidental. Ele é saudado pelos estudiosos independentes como o verdadeiro fundador da religião cristã. E nós vamos ver quantas coisas ele colocou dentro do cristianismo nascente e que se tornaram como se fossem partindo de Jesus, quando na realidade partiu unicamente dele. Muito bem. Ele é saudado por estudiosos independentes como o verdadeiro fundador da religião cristã, e mesmo uma publicação idônea e sólida como The Oxford Dictionary of the Christian Church, Dicionário Oxford da Igreja Cristã, descreve Paulo como criador de todo o sistema doutrinário e eclesiástico pressuposto nas suas epístolas. Ele conseguiu essa façanha, embora das 14 cartas a ele atribuídas pela tradição da igreja, a autenticidade da epístola aos Hebreus é universalmente rechaçada, não é? Pela erudição crítica. Não foi ele quem escreveu essa epístola aos Hebreus. Isso é importante? É sim. Alguém escreveu algumas epístolas em nome dele. E essas epístolas tiveram peso na formação da cristandade e do cristianismo nascente. Porque aí aqui ele explica por quê, onde é que estão essas diferenças, que eu não vou me demorar nelas porque seria fastidioso. Quem foi então, pergunta Gesa Vermes, este verdadeiro fundador do cristianismo, ou cristandade, como queiram? Ele sempre chama a si mesmo de Paulo, mas nos Atos dos Apóstolos é também conhecido pelo nome judaico de Saulo, não é? Atos, capítulo 13, versículo 9, torna a identificação explícita. Então, Saulo, que também se chamava Paulo. Segundo o testemunho repetido dos Atos, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, Turquia meridional, e era cidadão romano de nascimento. Foi de fato em Tarso que seu companheiro missionário Barnabé foi buscá-lo
para a pregação de Jesus em Antioquia, na capital da Síria setentrional. Em alguma data dá-se o nascimento de Paulo, mas é certo que se fosse jovem, na época do apedrejamento de Estevão, que isso foi cantado em prosa e versos espíritas, tem um livro belíssimo sobre isso, chamado Paulo e Estevão, mas em meados da década de 30 do primeiro século, portanto, muito depois já de Jesus ter partido, é que ele terá nascido. Isto é, no começo dos anos 60. Ele ainda estava vivo, aguardando o julgamento em Roma. Ele se descreve como um judeu da tribo de Benjamim. Vocês sabem que os judeus foram divididos em tribos durante a sua história. E ele aprendeu muitas coisas aos pés de Gamaliel, onde ele estudou em Jerusalém. E ele era um homem bastante erudito, ele tinha bastante conhecimento. Mas ele sofria de uma doença que ele próprio chamava de aguilhão na carne. Hoje tem-se várias teorias sobre essa doença de Paulo. Alguns exegetas dizem que provavelmente ele era esquizofrênico e que a visão na estrada de Damasco, onde ele vê uma luz muito forte, ele está em cima do cavalo e vê uma luz muito forte, se sente tonto e cai do cavalo e tem essa visão de Jesus, teria sido uma crise epilética esquizofrênica, onde ele teve a visão e teve as convulsões, ficando cego, um tipo de cegueira psicológica, que é curada depois por Ananias, a quem ele procura quando ele chega na cidade. Segundo seus críticos gregos, suas cartas eram severas e enérgicas, mas ele, uma vez presente, era um homem fraco e sua linguagem desprezível. Então ele era bastante ativo em suas cartas, né? Em seu modo de escrever, mas pessoalmente ele não despertava simpatia, nem despertava, vamos dizer assim, ele não tinha carisma para que a multidão o seguisse. Ele próprio admitia não ser um grande orador, era aquele tipo de homem que escrevendo era bem mais competente do que falando. Seu sucesso, principalmente entre os gregos incultos, sugere um caráter magnético com uma mensagem carismática. Então vem aqui o trecho da sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 3 e 4. Estive entre vós, cheio de fraqueza, receio e temor. Minha palavra e minha pregação nada tinham de da persuasiva linguagem da sabedoria, mas eram uma demonstração de espírito e poder. Então ele mostra por tudo isso aqui que ele não era um homem de liderança pessoal, mas de liderança epistemológica, né? Pela linha de pensamento que ele seguia. Paulo tinha um calcanhar de Aquiles muito severo e que era usado e abusado pelos outros apóstolos. O seu calcanhar de Aquiles era a natureza questionável do seu status como apóstolo. Ele estava convencido de que era um apóstolo de Jesus Cristo. Tudo isso estão nas epístolas de Coríntios 1 e 2. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser um apóstolo. Um dos embaixadores de Cristo, ou mais precisamente, um ministro de Cristo Jesus junto às nações. Muito bem.
ele tinha várias fontes de oposição. Houve um embate sério entre ele e Pedro quanto à questão dos não-judeus. Se os não-judeus deveriam ser circuncidados ou não. Pedro queria que sim, Paulo que não. E Paulo ganhou. Isso foi um ponto importante, não é? Sabedor, ele tinha a oposição de Paulo ao decoro apostólico brota de duas fontes. Primeiro vem dos judaizantes, os membros dos judeus da igreja, comandados por Tiago, irmão de Jesus, não é? Que se opunham ao desejo de Paulo de dispensar aos crentes gentios, de dispensar os crentes gentios da observação da lei mosaica e o consideravam um arrivista autopromovido. Depois, a personalidade obstinada de Paulo, porque ele era obstinado, teimoso. Ele era, vamos fazer uma comparação horrorosa aqui, uma mula. Quando ele empacava numa ideia, ninguém o tirava daquilo ali. Talvez essa autoridade dele tenha sido necessária naquele cristianismo nascente que flutuava entre os ritos judaicos, entre as crenças nos variados deuses da era pagã e também entre a falta de cultura das pessoas que o seguiam. Personalidade, portanto, obstinada. A igreja de Corinto, fundada por ele, teve vários conflitos, cindiu-se em várias facções rivais. Mas, ao mesmo tempo em que ele sustentava ter status pleno de apóstolo, o fato de admitir que não era um deles desde o começo, impôs a ele uma desvantagem muito séria. Ele não teve contato com Jesus, portanto ele criava e dizia que esse contato era constante quando ele era arrebatado ao sétimo céu, etc, 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 não é? Para começar a mensagem de Jesus, Paulo admitiu espontaneamente que alguma das doutrinas básicas chegaram a ele através de outros. Ele vai também fazer um bem muito grande, porque naquela época o divórcio era uma coisa meio extravagante. E em todo o corpo das cartas de Paulo, apenas 2 exemplos posteriores citam ensinamentos de Jesus que tenham sido transmitidos pela tradição oral da igreja. O primeiro diz respeito à proibição absoluta do divórcio, registrada em Marcos 10, capítulo 10, versículos 11 e 12, sem a cláusula de exceção, a não ser por motivo de prostituição, mencionada em Mateus. Não obstante, apesar da crença de que o preceito se originara em Jesus, Paulo sentiu-se livre para modificar a sua aplicação com a seguinte observação: aos outros digo eu, não o Senhor. O caso era de uma pessoa recém-batizada, já casada com um cônjuge gentil, cujo esposo, pagão ou pagã, fizesse objeção à conversão. Nesse caso, Paulo permitiu o divórcio, seguido pelo recasamento cristão. Então, essa lei é conhecida como privilégio paulino e ainda vigora. Vamos ver mais aonde Paulo por exemplo, a tradição da Santa Eucaristia foi criada por Paulo. Aqui nós temos, deixa eu ver o tempo, o tempo está correndo, né? É concebível que Paulo tenha reeditado a versão tradicional e que a última ceia de João nada tenha a ver com a Eucaristia.
Mas parece que a fórmula introdutória de Paulo sugere que ele quisesse dizer algo original e não apenas reproduzir a história tão a miúde repetida. E ele vai dizer em Coríntios 1, ele prefacia a sua declaração dizendo: transmiti-vos aquilo que eu mesmo recebi. De quem? Me permitam minha água agora. Então ele prossegue. Se eu estiver certo, diz Gesa Verme, na interpretação desta passagem, isto quereria dizer que a narrativa de Paulo separa-se da tradição registrada nos evangelhos sinóticos. E por aí vai as criações de Paulo em torno da história de Jesus, criando ele uma nova história. Antes de nos voltarmos para a reconstrução do rosto da face de Jesus Cristo, oculto nas epístolas de Paulo, Gesa Vermes gostaria de destacar uma característica da mensagem da igreja originada com Jesus, que talvez inesperadamente penetrou e foi desenvolvida pela ideologia de Paulo. Sua expectativa do reino de Deus simultaneamente com a parúzia, ou seja, o retorno de Cristo. Ele aperfeiçoou e desenvolveu a ideia de que o reino de Deus estava próximo. Ele chamou isso como, nós chamamos isso como o começo iminente da era escatológica, ou seja, o dia de Cristo. A esperança de Paulo diferia apenas ligeiramente da expectativa de Jesus. A urgência, entretanto, caracterizava ambos. Jesus achava que o reino de Deus estava bem ali, em vésperas de acontecer, e manifestando-se de tempos em tempos. De modo semelhante, Paulo e seus cristãos tessalonicenses e coríntios eram inflamados pela fé inabalável de que o retorno do Senhor ocorreria a qualquer momento e certamente ainda durante o seu tempo de vida. Tendo em vista que Jesus disse: essa geração não passará, lembram? No nosso estudo passado. Bom, a fé de Paulo na segunda vinda era a aproximar-se tão rapidamente, era óbvia nas suas cartas. E ele insuflava as pessoas a se converterem imediatamente para que o seu rebanho não se perdesse. Nós estamos vendo em algumas religiões, sem nenhuma ofensa a nenhuma delas, também essa urgência dizendo que o reino de Deus está próximo, que o Apocalipse está aí, embora essa pandemia já tenha existido em outras formas em séculos atrás, mas isso está sendo usado como alavanca para converter pessoas. E é bastante desagradável essa ideia. Paulo, não tendo esposa, por exemplo, à diferença dos outros apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas, Paulo podia dar-lhes seu próprio exemplo. Queria que todos os homens fossem como eu. Isso aí está o cerne do celibato dos padres da Igreja Católica Apostólica Romana. Queria que todos os homens fossem como sou, exortou os fiéis em Coríntios 7:7. Mas a sua defesa do celibato teria tido um reforço considerável se tivesse indicado que Jesus também não tinha esposa, mas ele não o fez. E isso deu margem ao surgimento de várias histórias e
histórias sobre Jesus e sua suposta solteirice ou celibato, uma vez que o homem judeu, ao completar 18 anos, normalmente era casado. Mas nós vamos prosseguir deixando Paulo um pouco de lado para podermos adentrar. Não deixaremos ele propriamente de lado, mas convidaremos vocês a lerem o capítulo 4, em que, ainda continuando com Paulo, ele vai falar do Filho de Deus e Redentor universal da humanidade. Nada disso, como vocês devem perceber, foi dito por Jesus, ou foi clamado por Jesus, ou divulgado pelos apóstolos de Jesus, mas sim por Paulo. Ele gerou toda essa mística em torno da presença de Jesus. Conforme observei, Paulo adotou uma postura completamente nova em suas atitudes para com Jesus, em suas falas sobre Jesus, se distinguindo completamente dos outros 3 apóstolos. Para ele, a história de Cristo começa na noite da traição, na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi entregue, e acaba 3 dias depois com a sua ressurreição. Considerado isoladamente, o termo Jesus só aparece cerca de 10 vezes nas cartas, nas epístolas de Paulo, excluindo a inautêntica Hebreus, do qual já falamos. E invariavelmente está ligado com os únicos aspectos do Jesus terreno que foram importantes para Paulo. O restante ele não quis nem saber. Tampouco Paulo usa o título semítico, com os únicos aspectos do Jesus terreno que foram importantes para Paulo, sua morte e ressurreição. Foram os 2 temas que ele pegou, que ele ampliou e que ele trabalhou em cima. Tampouco Paulo usa o título semítico de Messias, encontrado em João, profundamente encontrado em João, apesar de não ser avesso a citar, de raro em raro, palavras aramaicas de orações cristãs, por exemplo, Abba, que quer dizer Pai, ou Maranata, que quer dizer o Senhor vem. Inclusive existe um ramo da religião evangélica chamado Maranata. Muito bem. Paulo não dá atenção à expectativa bíblica de um rei Messias ou à sua consumação em Jesus Cristo. O Filho de Deus em Paulo é tratado da seguinte forma. A diferença dos sinóticos e de João, em que a manifestação pública de Jesus como Filho de Deus está cronologicamente vinculada à figura proeminente de João Batista, aquele de quem Jesus disse que era o maior entre os maiores. Paulo não faz qualquer tentativa de ancorar Cristo na história. Na verdade, ele nunca mencionou João Batista em nenhum dos seus escritos. O sermão histórico a ele atribuído em Atos, em que João é mencionado, segue o modelo de ensinamento do cristianismo palestino. E, enfim, vejam uma coisa que ele diz aqui, que vem criando e alimentando essas lendas. Em Gálatas 4:4 ele diz o seguinte: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, segundo a lei. Eu vou ficar por aqui para não nos alongarmos, porque eu gostaria de pegar depois para vocês um outro capítulo, se for viável, que seria Jesus nos sinóticos, Jesus nos Atos dos Apóstolos.
Mas isso tudo é uma questão de ver, de perceber se há um interesse e etc, etc. Por hoje ficamos por aqui, aguardando de vocês sempre que se cadastrem em nosso canal, que deem o seu clique, o seu like ou dislike e principalmente que comentem para que nós possamos dividir impressões sobre essa história, as várias faces de Jesus. Até a próxima!